Olá, hoje eu vim apresentar para vocês o nosso trabalho sobre calorímetro. Logo a seguir, iremos apresentar os materiais que foram utilizados para construir o calorímetro. Bom, utilizamos duas latas sem o tampo, usamos 15 centímetros de arame. Nesses 15 centímetros, entortamos a ponta do arame, fazendo uma espiral. Pegamos uma lata, cortamos um quadradinho nela e nessa mesma lata furamos embaixo para conseguirmos prender o arame. Bom, para prender o arame a gente utilizou massinha, porque foi o material que a gente achou mais fácil de ser utilizado, porque foi o mais fácil para prender sem derreter quando a gente colocasse fogo. Para o calorímetro a gente usou 100 gramas de água, no caso 100 ml, e um termômetro para medir a temperatura dessa água. A gente mediu a temperatura da água e ela estava a 27,6 graus Celsius. Bom, no nosso experimento a gente usou 2 gramas de milho para ver qual era as quilocalorias dele. Para conseguirmos queimar e descobrir as quilocalorias, a gente colocou o milho no arame e prendemos ele na lata de novo para conseguirmos queimar ele e conseguirmos construir o nosso calorímetro. Bom, aí está um vídeo do nosso calorímetro com o milho já preso no lugar certo. E aí logo após colocaremos uma outra latinha com água, que é onde iríamos medir a temperatura dela. Aí já estávamos colocando fogo no material para descobrir o quanto de energia ele ia soltar após essa queima. Enquanto o milho queimava, deixamos o termômetro para calcularmos a variação de temperatura logo após o final da queima. Aí está um vídeo do nosso milho quase torrado já, para vocês verem como estava dentro da lata. Essa era a temperatura que estava a água logo no final do nosso experimento. No final da queima, o nosso termômetro chegou à temperatura final de 81,2 graus. Esse foi o resultado de como ficou o nosso milho após a queima. Ele ficou assim. Bom, agora eu vou explicar para vocês qual foi o método que a gente usou para descobrir qual as calorias e as quilocalorias das nossas 2 gramas de milho. Bom, primeiro a gente usou a fórmula do Ki Macete para representar as calorias, ou seja, o Q representava as calorias, o M representava a massa de água, o C, o calor específico da água e o ΔT, variação de temperatura, ou seja, o valor que a água começou até o valor que ela terminou e a diferença de valor entre elas. Bom, o 100, ele era a massa de água que a gente tinha, o 1, que é o calor específico da água, e o 53,6, que é o valor entre 27,6 e 81,2, que eram os valores que a gente tinha, ou seja, a temperatura inicial e a temperatura final. Depois que a gente já tinha os valores certos na fórmula, a gente resolveu a conta, que foi 100 vezes 1 vezes 53,6, resultando em 5.360 calorias em 2 gramas de milho. Bom, aí a gente já tinha chegado no valor de calorias, mas geralmente em mercados ou produtos industriais, nas embalagens, o valor nunca está em calorias, e sim em quilocalorias. Então, a gente queria descobrir qual era o valor das quilocalorias desse milho. Para isso, a gente utilizou uma regra de 3, que foi fazer as 5.360 calorias para 2 gramas de milho e descobrir quanto eram as calorias em 100 gramas de milho. Para isso, a gente fez essa regra de 3, ou seja, aí está a resolução dela. Bom, no resultado da nossa regra de 3, deu que 100 gramas de milho era equivalente a 268 mil calorias. Mas como a gente quer descobrir o valor de quilocalorias, a gente vai fazer o 268 mil dividido por 1.000, já que 1.000 gramas é equivalente a 1 quilo. No resultado dessa conta, a gente chegou à conclusão que 100 gramas de milho é equivalente a 268 quilocalorias. Mas a gente já não estava suficiente por aí. A gente quis descobrir qual era o valor de quilocalorias por grama de milho. E aí, então, a gente dividiu 268 por 100, já que era essa quantidade de milho que a gente estava medindo. Então, chegamos à conclusão que cada grama de milho tem um valor de quilocaloria de 2,68.
Então, como nossa massa inicial era 2 gramas, a gente fez 2,68 vezes 2 e chegamos à conclusão que a nossa massa inicial de 2 gramas de milho tinha o valor calórico de quilocalorias de 5,36 quilocalorias. E como vocês podem perceber, tudo isso que eu expliquei está aí na folha em forma de cálculos e explicações. E enfim, foi esse o nosso trabalho de construção e testes de um calorímetro.